A vingança é um prato que deve ser servido frio, e o meu está esfriando há 10 anos e contando. Eu, 40 anos, mulher, sou casada com meu marido, 44 anos, homem, há 20 anos. Temos 2 filhos, uma garota de 16 anos e um garoto de 13 anos. Meu marido é o que eu consideraria uma pessoa com renda alta para os padrões da classe média. Além disso, atenção pessoal, este texto vai ser longo. Nunca contei a ninguém, então. Para resumir, meu marido me traiu, eu arrastei a culpa por quase uma década, depois arruinei a vida dele e o expulsei da cidade. Há 10 anos, por total coincidência, descobri que meu marido estava me traindo, com homens, e isso desde antes de nos casarmos. Vivemos em uma cidade pequena no sul dos Estados Unidos, e o fato de ele assumir que gosta de homens teria consequências. Acredito que esse seja o único motivo pelo qual ele ainda não se assumiu para ninguém. Primeiro, eis como descobri que ele estava me traindo. Ele foi descuidado e deixou uma fatura de cartão de crédito, de um cartão secreto, no bolso de um casaco. Ao examiná-la, encontrei todos os sinais reveladores de infidelidade: pagamentos a um hotel em um município próximo, contas de restaurantes, presentes, flores, preservativos e lubrificantes, etc. Comecei a acampar do lado de fora do hotel nos dias em que ele me dizia que chegaria tarde, e o vi levando homens diferentes para lá. Sou muito bom em compartimentalização e tenho uma ótima cara de pau, isso vem do fato de ter crescido em um lar abusivo, então consegui me dar tempo para esfriar a cabeça e pensar no que deveria fazer. A primeira coisa que fiz foi pedir um exame de DST, pois não sabia se ele era seguro com suas parceiras. O resultado foi negativo. Depois, convenci-o de que deveríamos usar preservativos, já que eu estava tendo efeitos colaterais com a pílula. Ele não se importou com isso. Pensei bastante e cheguei à conclusão de que não iria confrontá-lo nem iria deixá-lo. Ele conseguiu me proporcionar um relacionamento muito bom. Ele conseguiu me proporcionar um estilo de vida muito bom, que eu jamais conseguiria pagar com meu diploma do ensino médio, uma faxineira, uma babá para ajudar com as crianças, dias regulares de spa e um clube de campo, um carro novo a cada 2 anos, férias de luxo com a família todos os anos. Ele era um bom pai, um bom parceiro, tirando as traições, e muito bom de cama. Mas eu não ia permitir que ele tivesse uma única semana livre de culpa em sua vida. Essa seria a minha vingança. Comecei aos poucos, planejando grandes encontros noturnos para nós, dizendo a ele que sentia que nosso relacionamento estava esfriando, que queria a faísca de volta. Então, às vezes, eu colocava na conversa algum assunto sobre um marido traidor, um homem que gostava de homens e que estava usando sua pobre esposa como barba, elogiando o único casal de homens que conhecíamos por ter a coragem de ser homens de verdade, que se assumiam e tinham orgulho de si mesmos. Por outro lado, eu elogiava como o marido perfeito para todo mundo, especialmente se ele estivesse por perto. A quantidade de presentes de culpa que eu recebia era impressionante. O homem estava até me mandando flores semanalmente. Isso continuou da mesma forma por anos, eu podia literalmente ver o quanto isso estava pesando sobre ele. Bem, meus pais faziam parte de uma comunidade com o conceito de amor livre, eu era igual. Eu apenas me considerava em um casamento aberto. Parece que é mais fácil ignorar a traição se você não é tão fã da monogamia, em primeiro lugar. E meu marido estava me mantendo satisfeita, então não senti necessidade de encontrar um parceiro próprio. Então, há 4 anos, acho que ele conheceu o amor de sua vida. Ele começou a sair com apenas um homem. Eu estava pensando seriamente em acabar com tudo isso, especialmente porque já tinha começado um negócio nessa época e conseguia ganhar dinheiro suficiente para sustentar a mim e a meus filhos, mantendo meu estilo de vida. Mas então ele nos apresentou seu parceiro. Ele o trouxe para nossa casa, apresentou-o aos nossos filhos e isso foi o suficiente para que eu continuasse a atormentá-lo. Aparentemente, era um novo amigo que ele tinha feito. Aparentemente, era um novo amigo que ele fez enquanto jogava golfe. Ele começou a insinuar que poderia se mudar para outro estado, onde seria mais fácil para ele se assumir. Eu recusei, disse a ele que meu negócio era aqui e que não iria começar de novo em outro estado. Além disso, as crianças tinham seus amigos e parentes aqui, e seria injusto desalojá-los. Então ele começou a tentar iniciar discussões, acho que queria que brigássemos e que eu pedisse o divórcio. Eu simplesmente interrompi todas essas discussões. Eu simplesmente concordava com o que ele dizia, ele estava certo, eu estava errada. E para compensá-lo, que tal um bom jantar e um bom tempo adulto?
Ele odiava isso. Eu sabia, por espionar o telefone dele, que fazer sexo comigo era como trair o namorado dele, a audácia desse homem. Eu também sabia que o namorado estava pressionando-o a me deixar quase todos os dias. Ele estava preso entre uma rocha e um lugar difícil. Ele começou a beber e, quando ficou muito pesado, foi quando decidi que já era o bastante. Eu queria arruinar sua vida, não sua saúde. Além disso, eu cresci com um pai alcoólatra e não queria isso para meus filhos. Então, reuni todas as provas de sua infidelidade nos últimos 9 anos, fotos com homens diferentes, conversas, seu perfil no Grindr, embora ele não tivesse mais um. Depois, contratei um advogado de divórcio e enviei as provas para o empregador dele. Ele tem uma cláusula de moralidade no contrato, e o adultério a quebra, para todos os parentes, inclusive os pais, e para a nossa igreja, na verdade, a dele, pois nunca fui muito religiosa como ele. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Ele foi demitido, a congregação se voltou contra ele, por ter traído, não por se relacionar com homens, vamos deixar isso bem claro. Eu jamais permitiria que meus filhos fizessem parte de uma igreja que discriminasse o pai deles, mesmo que ele não fosse assumido. Os pais dele não o aceitaram depois que eu o expulsei e ele foi envergonhado publicamente. É preciso amar aquele moinho de fofocas de cidade pequena. E a cereja do bolo? Seu namorado foi expulso da cidade e ele não pôde segui-lo porque queria lutar pela guarda de nossos filhos. Agora, quase um ano depois, sou uma mulher livre. Fiquei com a casa, meu carro e meu negócio. Ele ficou com 75% das contas de aposentadoria e investimentos, mas não pagará pensão alimentícia. Fiquei com a custódia total e ele com as visitas. Também recebi pensão alimentícia. Ele teve que se mudar para 6 horas de distância para encontrar um novo emprego, não pôde colocar como referência o último emprego em que trabalhou durante toda a vida. Seu relacionamento com a família é difícil, sua reputação na cidade está arruinada, portanto, ele não poderá se mudar de volta tão cedo. O amor de sua vida o deixou para sempre e meus filhos só o toleram porque fiz o possível para protegê-los e dizer-lhes que ele ainda é um bom pai para eles. Também me certifiquei de tratá-lo com educação, nunca falei mal dele e tive uma longa conversa sobre como o fato de o pai deles gostar de homens é normal, é o que ele é e que não foi culpa dele. Que a única coisa errada que ele fez foi esconder isso de mim. Então, acho que o resultado de sua traição foram anos de culpa seguidos de uma vida arruinada. Edith, vamos deixar algo claro. Eu não sou a pessoa boa nessa história. Nós dois éramos ruins. Não estou aqui tentando receber tapinhas nas costas ou que me digam que agi bem. Sei que o que fiz foi uma bagunça. Estou aqui porque queria contar a alguém, e não posso fazer isso na vida real. Judiou de mim quando criança. O eu adolescente pode arruinar sua vida. Há muito tempo eu queria contar essa história e achei que este era o lugar perfeito. Peço desculpas se a ortografia e a gramática não estiverem excelentes. Escrevi isso em uma única sessão e não tenho energia para editar. Quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, meu pai arrumou uma nova namorada, Lauren. Lauren era um monstro maligno. Quando a conheci, ela era adorável e amigável, e logo gostei dela. Mas, com o passar dos anos, tudo foi decaindo rapidamente. Começou aos poucos, Lauren roubava minhas coisas e depois negava, claro que todos acreditavam nela, ela me dizia que meu pai amava mais do que a mim e que, se quisesse, poderia estalar os dedos e ele nunca mais me veria. Depois de alguns anos, ela fez com que meu pai me batesse, sim, eu sei que ele era um adulto com escolhas e o considero igualmente responsável. Ela dizia constantemente ao meu pai como eu era ruim e o incentivava a me machucar. Há muito mais coisas que ela fez, mas você entendeu. Meu pai e Lauren se separaram quando eu tinha cerca de 16 anos, mas eles ainda tinham uma casa juntos. Foi nessa época, como um adolescente com tendências a se desviver e infeliz, que decidi me vingar, passei meses elaborando meu plano, e foi isso que fiz. Eu queria que toda a vida de Lauren desmoronasse de uma só vez, então tudo tinha que ser perfeitamente cronometrado. Comecei fazendo com que ela fosse demitida e tivesse um pequeno registro criminal. Lauren trabalhava em um depósito da polícia para itens apreendidos, mas a malandra Lauren estava roubando do depósito, então fiz anotações sobre o que ela roubou e quando. Assim que tive uma lista decente o suficiente, entrei em contato anonimamente com o chefe dela com a minha lista. Lauren foi imediatamente suspensa e, após algumas semanas, foi considerada culpada de roubo.
Ela foi imediatamente demitida e acusada de roubo, incluindo o roubo de uma substância de classe C. Agora Lauren estava desempregada e praticamente inempregável. Passamos ao segundo estágio. Lauren, sem renda, precisava vender a casa, pois agora não tinha condições de pagar a hipoteca. Meu pai também queria vender para poder se mudar com sua nova namorada. Meu pai e Lauren eram estúpidos e nunca trancavam a porta dos fundos. Eu não tinha as chaves, então eu entrava sorrateiramente quando sabia que eles estavam fora e escondia coisas nojentas, insetos por toda parte, camarões velhos escondidos sob as tábuas do assoalho, até costurei alguns camarões velhos na parte inferior das cortinas. Ratos mortos por toda parte, inclusive debaixo do travesseiro da Lauren. Ratos vivos na despensa. A casa cheirava mal e ninguém conseguia descobrir o motivo. Os agentes imobiliários se recusavam a vendê-la ou só a vendiam por um preço muito abaixo do valor e os possíveis compradores iam embora rapidamente depois que ninguém conseguia explicar a origem do cheiro horrível. Lauren estava se aproximando da falência, exatamente o que eu queria. Faltava apenas uma área de sua vida para destruir. Lauren estava em um relacionamento há mais ou menos um ano com um cara. Não consigo nem lembrar o nome do pobre coitado. Vamos chamá-lo de John. Bem, Lauren estava traindo John e com seu próprio pai, entre todas as pessoas. O pobre John pediu Lauren em casamento, pois precisava saber quem ela realmente era. Um dia, quando Lauren recebeu o pai de John, eu entrei na casa pela porta dos fundos que estava destrancada, peguei o celular dela que ela havia deixado na cozinha, foram necessárias algumas tentativas e muita observação da casa para ter sorte com o celular, mandei uma mensagem de texto para John do celular dela fingindo ser Lauren, disse a ele que estava doente e pedi que ele viesse até lá. É claro que o bom e velho John veio correndo, destranquei a porta da frente e mandei uma mensagem de texto para ele avisando que deveria entrar, pois eu estava doente na cama. Saí e me escondi na área. O drama foi intenso. Lauren e o pai de John seminus correndo atrás de John na rua, gritando e chorando. Acho que John pode até ter dado um soco no pai antes de ir embora. Obviamente, o relacionamento havia terminado e o pai de John até abandonou em uma tentativa de obter o perdão do filho. Assim, Lauren estava sozinha, falida, desempregada, enfrentando acusações e prestes a ir à falência. Infelizmente, não sei como a história termina. Naquela época, cortei o contato com meu pai, portanto, minha ligação com Lauren desapareceu. Lembro-me que meu pai mencionou que ela estava com tendências de se desviver pouco antes de pararmos de nos falar, então, aos meus olhos, meu objetivo foi alcançado. De qualquer forma, eu não precisava ver as consequências, só o fato de saber o que eu havia conseguido já era mais do que suficiente para mim. E essa é a história de como me vinguei. Ao escrevê-la, percebo que parece irreal, mas essa é a história completa. Tente fazer com que eu seja demitido. Aproveite a vida de mendigo. Eu era professor adjunto em uma faculdade. Uma das alunas não gostava de mim e tentou fazer com que eu fosse demitido, fazendo acusações falsas de que eu havia beliscado e acariciado seu cabelo. Não levei isso a sério, eu poderia ter sido demitido ou enfrentado acusações criminais. Essa aluna recebia uma bolsa de estudos que exigia que ela mantivesse uma frequência mínima. Nossa faculdade também exige uma frequência mínima para aprovação em uma unidade. Olho por olho, certo? Eu, acidentalmente, me esqueci de marcar o nome dela na lista de presença, mesmo que ela estivesse presente. Algumas semanas depois, ela não estava mais lá. Fui confrontado por uma amiga dela, que me disse que ela havia perdido a bolsa de estudos e que agora estava morando no carro por causa do meu descuido com a frequência. Mal sabiam eles. Edith, todo o meu sustento poderia ter sido arruinado. Como eu poderia saber que ela não faria isso de novo? Não posso expulsar alguém em uma situação de ele disse ela disse. Alguns dos alunos já estavam me tratando com hostilidade. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!